Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje daremos início às nossas aulas, tá? Da nossa disciplina de estágio Língua e Literatura na Educação Básica, tá? Nossa professora Ana Luísa de Andrade, nossa docente, né? Os componentes desse trabalho, né, que participaram: João Maria, Renato Soares, esse que vos fala, e Paulo Henrique. Hoje nós vamos trabalhar o gênero textual carta e todas as suas diversidades, seus tipos, os seus exemplos, tá? Então, a carta ou correspondência está entre os mais aplicados na comunicação do cotidiano. A principal característica desse gênero textual é a existência de um emissor, remetente, e um receptor destinatário. Com a tecnologia, a carta passou por um processo de adaptação de forma de transmissão que deixou de ocorrer somente em papel e assumiu o meio eletrônico. Tá? Na atualidade, a forma de transmissão mais utilizada para a carta é o nosso e-mail, assunto pelo qual nós trabalharemos também durante as nossas aulas. Tá? Então, nós temos os nossos tipos de carta. Nós vamos falar um pouco delas, vamos mostrar também alguns exemplos, tá? Então, de início, temos a carta pessoal, né? O texto reflete as intenções do remetente ao destinatário. Ainda assim, a coerência textual é recomendável, né? Como forma de clareza a mensagem enviada. Quando enviadas pelo correio físico, né, ou em papel, esse tipo de carta exibe no topo a data em que foi escrita, a saudação inicial e o selo da empresa, a data do despacho. Essa forma de envio, porém, é pouco utilizada atualmente, né? Devido à globalização, nossa internet, né? Temos tantas outras formas, os meios eletrônicos, como eu disse no slide anterior, né? Então, nós temos um exemplo, né, de carta pessoal. Tem toda a estrutura, né? Salvador, 31 de julho de 2019, ou seja, o lugar, a data, o ano, todo completo, né? Querida mãe, estou morrendo de saudades da senhora, por isso resolvi fazer esta carta. Queria muito poder estar aí no seu aniversário, mas estamos no período de provas, e aqui está uma loucura. Todo o tempo livre que tenho aqui tem sido para estudar, pois não quero reprovar em nenhuma matéria. Falta pouco, mãe, já estou até fazendo a contagem regressiva. Em breve estarei em casa de novo para comemorar os próximos aniversários, Dia das Mães, Natal, Ano Novo e todas as outras festas bem juntinhas. Eu te amo muito, do fundo do meu coração eu estou com muitas saudades. Beijo de sua filha Ana. Você pode ver que na estrutura da carta existe uma linguagem coloquial, mas muito concisa, muito clara, muito objetiva, né, a Ana ao escrever para sua mãe. Tá? Também nós temos a carta argumentativa. Tá? Além do texto dissertativo argumentativo, a carta argumentativa, embora menos usual, também pode ser exigida em exames para ingressos em universidades ou concursos públicos. Né? A principal diferença entre os dois modelos de gênero textual está no fato de que o texto dissertativo argumentativo é dirigido a um receptor universal, importantíssimo essa informação, enquanto a carta argumentativa é destinada a um receptor específico. Ambos têm o objetivo de persuasão, tá? Então, nós temos as características e a estrutura da carta argumentativa, né? Olha, nós temos a persuasão e a argumentação. Linguagem clara e objetiva, geralmente escrita em primeira pessoa. Presença de destinatário e remetente, uso de pronomes de tratamento, assinatura do escritor, né? Aí temos a data, no local a data, nome do receptor, saudação inicial.
toda a introdução, desenvolvimento, conclusão, despedida e o nome do emissor. Então, você tem que ser conhecedor do que você está escrevendo, porque se seu objetivo é persuadir alguém em específico, você tem que saber o que você está dizendo. Então, você tem que ler bastante sobre o que você vai escrever. Temos um exemplo, né? São Cristóvão, 12 de fevereiro de 2010, né? Prezado diretor da empresa Chocolate Amadeu, né? Gostaria de informar que comprei uma caixa de chocolates no ano passado para dar de presente aos meus familiares no ano novo e tive uma grande desilusão. Fora a vergonha que tive que passar. As 5 caixas compradas no estabelecimento Flora Brasil em dezembro de 2009 estavam fora do prazo de validade. E além disso, os chocolates estavam esbranquecidos e sem sabor e sem o sabor que costumam ter. Visto esse incidente, voltei à loja e eles me impediram de trocar os produtos, uma vez que eu não estava com recibo da compra. Para tanto, recorri ao PROCON e aguardo respostas da entidade sobre a reclamação que fiz. Eu coloquei só um corte da carta, ia ficar muito extenso, tá? Mas eu acredito que o objetivo de fixar o exemplo deixou claro sobre esse tipo de carta, tá? Temos também a nossa carta de leitor, do leitor, tanto faz. É um gênero textual muito conhecido nos veículos de comunicação impresso, principalmente, né? Com o dinamismo da informação e o uso frequente de tecnologia, as opiniões, as críticas e os elogios, as reflexões, as sugestões ou qualquer tipo de comentário do público resume-se a um post nas redes sociais ou resulta em uma mensagem instantânea enviada por aplicativos. Tá? Para escrever uma boa carta do leitor, é preciso revisar o conteúdo antes de enviar. É importantíssimo, gente, isso. Ser objetivo e adotar uma linguagem simples, né? Evitar a construção de parágrafos longos, isso tira a atenção do leitor, né? E o objetivo não é isso desse tipo de carta, né? E principalmente evitar acusações e informações das quais não tem certeza. Então, faltando aquilo, ter clareza, ter certeza do que está falando, nada de fake news. Nós estudantes de letras, temos o objetivo, temos o compromisso com a verdade, né? Então, nós temos também a estrutura, né, que é a data, local e data, vocativo, introdução, desenvolvimento, conclusão e despedida. Nós temos um exemplo, tá? Diadema, São Paulo, 8 de fevereiro de 2019, toda aquela estrutura bonitinha, né? Caro editor, gostaria de parabenizar a equipe pela reportagem sobre a adoção. As informações sobre como funciona o processo do Brasil são realmente muito importantes, pois muitas pessoas deixam de adotar uma criança por não saber como funciona e o que é preciso para tal gesto. Que essa matéria sirva de exemplo para que muitas pessoas possam dar um novo lar a uma criança. Abraços, Antônio Luciano de Oliveira. Tá um exemplo claro aqui. Nós temos também, gente, a carta aberta, tá? É um gênero textual com função de direcionar algumas mensagens, questionamentos, solicitação de determinado indivíduo ou grupo para algumas pessoas ou organização de reconhecimento público. Por meio deste texto, o autor procura defender um ponto de vista e convencer não apenas o destinatário, mas como também o público que tiver acesso à carta. A estrutura desse gênero se assemelha às cartas pessoais, mas possui um caráter argumentativo, tendo em vista que sempre defende uma opinião. Desse modo, a carta aberta se estrutura de modo estratégico para convencer o autor e demais leitores a respeito de sua opinião.
configurando sim assim um gênero textual público. Tá? A estrutura tem título, introdução, desenvolvimento, conclusão e assinatura. Tá? Temos um exemplo, carta aberta à Prefeitura de São Paulo e a Secretaria de Transporte. Também fiz um recorte, ia ficar muito grande, do exemplo. Tá? Venho manifestar a minha profunda insatisfação e indignação com a notícia do aumento da passagem em nossa cidade, a despeito da rotineira mudança de preço ocorrida anualmente. É inaceitável que o trabalhador gaste tamanho valor para acessar o transporte público. Assunto bem polêmico, né, gente? É um assunto muito atual. Como dito já de início, é sabido que a atualização de preço ocorre anualmente. Entretanto, diante das atuais condições de transporte público da capital e da renda média recebida pelos trabalhadores, é um assunto que o preço chega a esse valor, sem apresentar por outro lado, algumas melhorias significativas. Tá? E vai dissertando mais, tem mais coisas para frente, só que eu não coloquei, ia ficar muito extenso, como eu falei ainda há pouco. Tá? Então, gente, esses foram a nossa primeira aula sobre gênero textual carta, né? Citamos os nossos exemplos de carta. Espero que tenha ficado claro para vocês. Se vocês quiserem verificar novamente, rever alguma parte, como a aula está gravada, vocês podem verificar. Obrigado e até a próxima aula.